O milagre que mudou a vida de Simone, libertação da febre do Mediterrâneo no altar da fé. Simone sempre foi uma mulher forte. Mãe de 2 filhos, trabalhadora incansável, ela carregava a casa nas costas enquanto o marido, desempregado há meses, afundava em uma depressão silenciosa. Mas nada a havia preparado para o diagnóstico que recebeu em uma tarde de sexta-feira: febre familiar do Mediterrâneo, uma doença genética rara que causava inflamações severas, dores insuportáveis e, se não controlada, poderia levar a complicações renais fatais. Os médicos foram claros: não há cura, apenas tratamento para aliviar os sintomas. Prepare-se para uma vida de remédios caros e crises imprevisíveis. As contas se acumulavam. Os remédios custavam mais de R$ 1.000 por mês, e o plano de saúde não cobria tudo. As dores a deixavam acamada por dias, impossibilitada de trabalhar. O marido, já abalado, começou a beber para escapar da pressão. Foi numa dessas noites, enquanto chorava sozinha no quarto, que Simone ouviu pela janela um coro vibrante vindo da Igreja Universal do Reino de Deus, a poucas quadras de sua casa. Não era a primeira vez que escutava aqueles cânticos, mas naquela noite, algo a atraiu como um ímã. Se Deus existe, ele tem que me ouvir, pensou, enxugando as lágrimas. No domingo seguinte, com as pernas trêmulas e o coração apertado, Simone entrou pela primeira vez na Universal. O ambiente era diferente de tudo o que havia imaginado. Não havia silêncio pesado nem rostos sombrios, mas um clima de fé contagiante. As pessoas cantavam com alegria, levantavam as mãos e no altar, um pastor falava com uma autoridade que a fez arrepiar. Hoje é o dia da sua libertação. Deus não quer você doente, nem quebrado, nem derrotado. Simone sentou-se no fundo, mas cada palavra parecia dirigida a ela. Quando o pastor chamou os enfermos para irem à frente, ela hesitou. O que eu tenho a perder? Respirou fundo e avançou entre a multidão. Ao chegar ao altar, uma irmã a recebeu com um sorriso. Deus vai te curar, minha filha. Só crê. O pastor impôs as mãos sobre sua cabeça e começou a orar com uma unção forte, daquelas que fazem tremer até os mais céticos. Em nome de Jesus, eu quebro essa maldição de doença na sua vida. Essa febre do Mediterrâneo não vai mais te dominar. Simone sentiu algo estranho percorrer seu corpo, como uma corrente elétrica. Quando o pastor ungiu sua testa com o óleo sagrado, ela caiu em prantos. Você vai participar da corrente de oração esta semana, disse uma obreira, entregando-lhe um folheto sobre a campanha dos 7 dias de jejum e oração. É uma batalha espiritual, minha irmã. O inimigo quer te ver fraca, mas Deus já deu a vitória. Simone saiu da igreja com uma esperança que não sentia há anos. Os dias seguintes não foram fáceis. As dores ainda vinham e o marido, cético, zombava. Agora você vai acreditar que oração vai pagar as contas? Mas Simone se apegou à fé como a um salva-vidas. Participou da corrente de oração todas as noites, jejuou como o pastor orientou, e até levou uma garrafa de água abençoada no culto da fogueira santa de Israel. Essa água tem poder, minha filha. Beba com fé, disse o pastor ao entregá-la. No 4º dia, algo mudou. Simone acordou sem a dor costumeira nas articulações. Tomou os remédios por precaução, mas o corpo parecia diferente, mais leve. No sábado, durante a vigília da meia-noite, ela subiu ao altar novamente. Dessa vez, o pastor fez uma oração de libertação total. Quebra as correntes dessa doença hereditária. Em nome de Jesus, eu decreto: Simone está curada. Ela sentiu um calor intenso invadir seu peito e, de repente, as dores sumiram. Não era alívio temporário. Era como se algo tivesse sido arrancado de dentro dela. No domingo seguinte, Simone voltou ao médico para um check-up. Os exames que antes mostravam inflamação alta estavam normais. Isso não faz sentido, disse o médico, confuso. Sua doença não tem remissão espontânea. Simone sorriu. Doutor, Deus fez o que a medicina não podia. A transformação não parou aí. Simone começou a dizimar fielmente, mesmo com as finanças apertadas. Deus não precisa do meu dinheiro, mas da minha obediência, ela repetia. Pouco tempo depois, o marido, que a acompanhava aos cultos apenas para fazer companhia, teve um encontro com Deus durante uma sessão de descarrego. Ele chorou no altar, pediu perdão pelos anos de amargura e, semanas depois, conseguiu um emprego melhor do que o anterior. Hoje, Simone é uma testemunha viva do poder de Deus na Igreja Universal. Toda terça-feira, ela sobe ao altar para dar seu testemunho, com a voz embargada: eu era uma mulher doente, quebrada, sem esperança. Mas aqui, eu encontrei um Deus que ouve, que libera, que transforma. Não foi medicina, não foi sorte, foi a fé na palavra do pastor, foi a unção do Espírito Santo, foi a obediência aos mandamentos de Deus. Ela aprendeu uma lição que mudou sua vida. Deus não nos abandona nas crises. Ele permite a batalha para nos fortalecer.
mas a vitória já está garantida quando a gente persiste na fé, obedece à sua voz e não desiste no altar. A Universal não é só uma igreja, é um hospital de almas, um lugar onde o impossível se torna possível. E toda vez que alguém duvida, Simone sorri e pergunta: você já experimentou entregar seu problema no altar e confiar que Deus vai agir? Porque eu experimentei, e hoje estou aqui completamente livre. A vida de Simone não parou por aí. Depois do milagre, ela sentiu um fogo no coração que não podia mais conter. Toda segunda-feira, ela estava lá na Universal, não só para buscar mais de Deus, mas para levar outras pessoas que, como ela, estavam sem esperança. Se Deus fez por mim, Ele pode fazer por qualquer um, dizia ela com os olhos brilhando de emoção. Um dia, uma mulher chamada Marisa chegou à igreja arrastando os pés, o rosto marcado pela dor. Ela sofria de uma doença autoimune que os médicos disseram não ter cura. Já tomei todos os remédios, já fiz todas as dietas, já chorei todas as lágrimas, não aguento mais, desabafou com Simone no final do culto. Simone não hesitou, pegou a mão dela e levou até o altar. Aqui não tem doença que resista ao poder de Deus, declarou com firmeza. Naquela noite, o pastor fez uma oração poderosa, impondo as mãos sobre Marisa e declarando: em nome de Jesus, essa doença sai agora. O sangue de Cristo te purifica, te restaura, te libera. Marisa caiu no chão, chorando, enquanto sentia algo estranho percorrer seu corpo, como se uma corrente elétrica a percorresse, tirando toda a dor. Quando se levantou, não tinha mais nenhum sintoma. Os exames que fez na semana seguinte confirmaram: a doença havia desaparecido. Eu não tenho palavras, só sei que Deus é real. Ela chorava, abraçada a Simone. Mas os milagres não pararam por aí. O filho de Simone, Lucas, que há anos lutava contra a dependência química, também foi tocado. Depois de muitas orações, jejuas e vigílias na igreja, ele chegou um dia ao culto e disse: mãe, eu não aguento mais viver assim. Hoje eu entrego minha vida para Jesus. Naquele mesmo dia, ele jogou fora todo o vício, recebeu o batismo no Espírito Santo e nunca mais voltou atrás. Hoje ele é um obreiro na Universal, ajudando outros jovens a se libertarem das amarras do pecado. Simone olha para trás e vê uma vida completamente transformada. De uma mulher doente e desanimada, ela se tornou uma guerreira da fé, uma testemunha viva de que Deus ainda opera milagres. Muitas pessoas falam que milagre não existe, que é coisa da cabeça. Mas eu digo: venham ver o que Deus fez na minha vida. Venham experimentar esse Deus que não muda, que ainda hoje cura, libera e salva. Ela declara com a voz cheia de paixão. Agora, toda vez que ela entra na Universal, sente o mesmo cheiro de vitória que sentiu naquele primeiro dia. O lugar onde ela encontrou não só a cura física, mas a paz que excede todo entendimento. Aqui eu aprendi que Deus não nos dá só o que a gente pede, Ele nos dá muito mais. Ele nos dá a Ele mesmo. E isso ninguém e nada pode tirar de mim. E assim Simone segue, levando mais almas para os braços do Pai, porque ela sabe: onde há fé, onde há obediência, onde há um altar consagrado, os milagres acontecem. E na Universal, o altar está sempre aberto. E foi justamente em um desses dias, enquanto Simone ajudava a distribuir folhetos na porta da igreja, que ela conheceu o casal que mudaria ainda mais sua história. Eles chegavam arrastando os pés, com olheiras fundas e um peso nos ombros que parecia visível. A mulher, chamava-se Ana, seguirá o marido, João, quase à força. Ele, um homem alto e antes forte, agora curvado pela dor, mal conseguia esconder as lágrimas. Não adianta, Ana. Já fomos em tudo quanto é lugar, e nada, ele murmurou, enxugando o rosto com as mãos trêmulas. Simone sentiu o coração apertar. Aquela cena lhe trouxe de volta a lembrança de quando ela mesma chegara ali sem esperança. Mas agora ela sabia que onde o homem diz é impossível, Deus responde: para mim tudo é possível. Esperem só um instante, disse Simone, pegando-os pelo braço com uma firmeza que surpreendeu até a ela mesma. Eu também cheguei aqui assim, sem fé, sem força. Mas hoje, olhem para mim. Ela apontou para si mesma, os olhos brilhando. Deus me curou de uma doença que os médicos disseram que não tinha jeito. E se Ele fez por mim, vai fazer por vocês. Ana, que até então só olhava para o chão, levantou os olhos. Havia algo na voz de Simone que não dava para ignorar. João, porém, balançou a cabeça cético. Já ouvimos isso antes, ele resmungou. Mas vocês já vieram aqui? Simone perguntou direto. Já sentaram nesse banco, já ouviram a palavra que muda vidas, já colocaram a mão no altar e clamaram com fé? Ela fez uma pausa, olhando nos olhos de cada um. Porque senão então não sabem do que estão falando. Algo naquelas palavras tocou Ana. Ela puxou o marido pelo braço. Vamos, João. Só desta vez. Se não der certo, a gente nunca mais volta.
E eles entraram. Dentro da Universal, o louvor já estava alto, e o pastor falava sobre a fé que move montanhas. João cruzou os braços resistente, mas Ana, aos poucos, foi se soltando. Quando chegou o momento do apelo, Simone não hesitou, levou os dois até a frente, colocou as mãos nos ombros deles e começou a orar com uma autoridade que só quem já viu o sobrenatural pode ter. Senhor, o Senhor vê a dor deste casal. Eles vieram aqui quebrados, mas vão sair daqui restaurados. Quebra essa incredulidade, Senhor. Toca neste homem, cura essa doença que os médicos não puderam curar, e dá a eles a mesma paz que o Senhor me deu. Foi então que João começou a tremer, não de medo, mas de algo que ele não conseguia explicar. Uma corrente elétrica pareceu percorrer seu corpo, e de repente, uma dor que o acompanhava há anos, simplesmente sumiu. Ele abriu os olhos, assustado, e moveu o corpo de um jeito que não fazia há tempos. Sem dor, sem peso. Meu Deus, ele sussurrou, a voz quebrada. Eu estou curado. Ana soltou um grito, cobrindo a boca com as mãos. As lágrimas escorriam sem controle. Ao redor, a igreja inteira explodiu em aplausos e glórias a Deus. O pastor sorriu, sabendo que ali, mais uma vez, o impossível tinha se tornado possível. Na saída, João, que antes mal conseguia andar, agora pulava de alegria. Ele abraçou Simone com força. Você tinha razão. Deus está aqui. E ele é real. Simone sorriu, com os olhos cheios d'água. Isso é só o começo, ela disse. Porque quando Deus começa a agir na vida de uma pessoa, ele não para mais. E assim, mais uma história de milagre se juntava às tantas outras que a Universal já tinha visto. Histórias de pessoas que chegaram como João e Ana desesperadas, sem fé, e saíram transformadas com um testemunho vivo de que sim, milagres ainda acontecem. E o melhor, eles não são só para alguns. São para quem crê. Para quem ousa entrar, se ajoelhar e dizer, Senhor, eu preciso de ti, porque na Universal o altar nunca fecha. E Deus? Deus sempre ouve. No domingo seguinte, João e Ana chegaram cedo à Universal. Desta vez, não foi a dor que os trouxe, mas a gratidão. João, que antes se arrastava com a bengala, agora caminhava firme, como se nunca tivesse sofrido. Ana, que chorava escondido no banheiro para não preocupar os filhos, agora sorria sem medo, como se um peso de anos tivesse sido tirado de suas costas. Assim que entraram, foram recebidos por irmãos que já conheciam sua história. Um deles, o irmão Carlos, que tinha orado por João na semana passada, se aproximou com os olhos brilhando. Vocês vieram dar o testemunho, não é? O povo precisa ouvir o que Deus fez. João balançou a cabeça, ainda emocionado. Eu não sei nem por onde começar. Apenas uma semana atrás, eu pensava que ia morrer. Os médicos tinham dito que não tinha mais jeito. E hoje eu tô aqui de pé sem dor, sem remédio, sem nada. Ana segurou a mão dele, a voz tremendo um pouco. E não foi só o João, não. Deus mexeu na minha vida também. Eu tava tão afundada em dívidas, tão envergonhada, que não conseguia nem olhar nos olhos das pessoas. Mas depois daquela oração, tudo começou a mudar. Ontem mesmo, o gerente do banco me ligou dizendo que uma dívida que eu devia há anos tinha sido perdoada. Sem explicação, sem burocracia, só Deus para fazer uma coisa dessas. Enquanto falavam, mais pessoas se aproximavam, algumas chorando, outras louvando a Deus em voz alta. Uma senhora de cabelos brancos que escutava tudo de longe, se aproximou e segurou o braço de Ana. Minha filha, eu também passei por isso. Há 10 anos, eu estava no mesmo desespero que você. Mas Deus me tirou do buraco. E olha onde eu tô hoje. Ela apontou para um grupo de jovens que entravam na igreja. Aqueles ali são meus netos. Todos servem a Deus, todos são abençoados. Porque quando a gente entrega para Jesus, Ele não só resolve, como multiplica a bênção. João olhou ao redor, vendo rostos conhecidos e desconhecidos, todos com uma coisa em comum, a fé que brilhava nos olhos. Ele lembrou de como, uma semana antes, tinha entrado ali arrastando os pés, cheio de dúvidas, achando que milagre era coisa de filme. Agora, ele sabia, milagre era real. E não era só para os outros, era para ele também. Quando o pastor subiu ao púlpito e pediu que quem tinha um testemunho se levantasse, João não hesitou. Com Ana ao seu lado, ele foi até a frente, pegou o microfone e começou a falar. Suas palavras saíram simples, mas cheias de uma força que só quem viveu podia entender. Eu vim aqui semana passada porque não tinha mais para onde ir. Os médicos tinham desistido de mim. Minha família estava se preparando para me perder. Mas Deus não desistiu. Em um único dia Ele mudou tudo. Hoje eu tô aqui para dizer, se você está passando por algo que parece sem saída, não desista. Porque o mesmo Deus que me curou, que perdoou as dívidas da minha esposa, que transformou a minha casa, Ele pode fazer por você também.
Basta você crer. Quando ele terminou, a igreja explodiu em louvor. Gente que nunca tinha se visto abraçava uns aos outros, chorando, agradecendo. Alguns corriam para o altar, ajoelhando-se e clamando por seus próprios milagres. Ana, de mãos dadas com Simone, só conseguia repetir: glória a Deus, glória a Deus. E assim, naquele dia, mais vidas foram tocadas. Porque uma história de milagre nunca é só de uma pessoa, ela é como uma pedra jogada na água, que cria ondas que alcançam muito além do que a gente vê. João e Ana tinham entrado na Universal como mais 2 nomes na multidão. Agora eles eram um testemunho vivo de que, quando a gente entrega o impossível nas mãos de Deus, Ele devolve não só a cura, mas uma vida nova. E o melhor de tudo, essa história não tinha acabado. Era só o começo. Porque Deus não faz milagres pra gente guardar pra si. Ele faz pra gente contar. Pra gente mostrar pro mundo que não importa o tamanho do problema. Quando a gente chega aos pés dele com fé, a vitória é certa. E na Universal, todas as semanas, mais e mais pessoas descobrem isso. Porque ali o altar nunca esvazia. E Deus? Deus nunca cansa de abençoar. No domingo seguinte, o templo da Universal estava ainda mais cheio. Parecia que o testemunho de João e Ana tinha se espalhado como fogo em palha seca. Muitas pessoas que ouviam falar deles pela primeira vez olhavam com curiosidade. Outras já sabiam dos detalhes e queriam ver de perto aquele casal que tinha enfrentado a morte e vencido. Mas o que ninguém esperava era o que iria acontecer naquela noite. João, que antes mal conseguia ficar em pé sem ajuda, agora subia ao púlpito com passos firmes, segurando a Bíblia com as mãos que antes tremiam de dor. Ana, ao lado dele, não conseguia conter as lágrimas ao ver o marido ali forte, com a voz cheia de autoridade. Não era mais o homem frágil que saía do hospital com um diagnóstico sem esperança. Era um guerreiro, um vencedor, um homem que tinha sido tocado pelo poder de Deus. Eu vim aqui hoje não só para agradecer, mas para dizer uma coisa. João começou, com a voz embargada, mas firme. Muitos falam que milagre é coisa do passado, que Deus não age mais como antes. Mas eu tô aqui para provar que isso é mentira. Porque se Deus curou um homem que os médicos tinham desistido, se Ele restaurou um casamento que estava se acabando, se Ele deu esperança onde só tinha desespero, então Ele pode fazer o mesmo por você. As palavras dele ecoaram pelo templo como um trovão. Alguém no fundo começou a chorar. Outro levantou as mãos em adoração. Uma mulher, que tinha chegado ali arrastando uma perna enfaixada após um acidente, sentiu algo estranho percorrer seu corpo enquanto João falava. Era como se uma corrente elétrica a atravessasse, mas não doía. Era uma sensação de paz, de alívio. Quando ela tentou se levantar, percebeu que conseguia apoiar o pé no chão sem dor. E então, aos poucos, começou a andar. Primeiro um passo, depois outro, até que, sem perceber, estava correndo pelo corredor central, gritando: "Estou curada! Jesus me curou!" O templo explodiu em louvor. As pessoas se abraçavam, choravam, agradeciam. O pastor, com os olhos brilhando, levantou as mãos e disse: "Isso aqui não é coincidência, não é sorte. Isso é o poder de Deus agindo quando a gente acredita." João e Ana abriram a porta, mas a bênção não parou neles. Agora é a sua vez. E foi assim que naquela noite dezenas de pessoas receberam seus milagres. Um homem com problemas no coração sentiu a dor sumir no instante em que o pastor orou por ele. Uma mãe que há anos não conseguia engravidar recebeu a confirmação, dias depois, de que estava esperando um bebê. Um jovem viciado em drogas que tinha chegado ao templo arrastado pela família, sentiu o desejo pela droga desaparecer como se nunca tivesse existido. Mas o mais lindo de tudo não eram só as curas físicas. Era ver as vidas sendo transformadas. Pessoas que chegavam amarguradas saíam com um sorriso no rosto. Casais em crise se reconciliavam no altar. Jovens que não viam sentido na vida encontravam um propósito. Porque na Universal, o milagre não é só para quem está doente, é para quem está com a alma ferida, para quem está perdido, para quem precisa de um novo começo. João e Ana, que antes mal conseguia olhar um pro outro sem brigar, agora não se soltavam mais. Eles passaram a servir na igreja, ajudando outras pessoas a encontrarem a mesma fé que o salvou. João até começou a dar testemunhos em outras cidades, levando esperança para quem estava passando pelo que ele já tinha passado. E a Ana? Ela se tornou uma intercessora, orando por horas no altar por quem ainda não tinha recebido sua vitória. A gente achava que o nosso milagre era só a cura do João, Ana costumava dizer, com os olhos cheios de lágrimas boas. Mas Deus nos mostrou que o verdadeiro milagre era muito maior. Era a nossa família restaurada, era a nossa fé renovada, era a certeza de que não importa o que vier, a gente nunca mais vai estar sozinho.
E assim, aquela história que começou com um diagnóstico terrível e um casamento em frangalhos se tornou um farol de esperança. Porque na Universal, todos os dias, Deus prova que Ele não mudou. Ele ainda ouve, ainda age, ainda transforma. E o altar? Sempre está pronto para receber mais um milagre, mais uma história de vitória, mais um coração que vai sair dali diferente. Porque Deus não faz acepção de pessoas. Se Ele fez por João e Ana, Ele pode fazer por você. Basta acreditar, basta chegar, basta entregar. O resto? Deixa com Ele. Porque quando a gente confia, o impossível vira testemunho. E o testemunho vira bênção para muita gente. Assim como aconteceu com eles. Assim como pode acontecer com você. O milagre completo. O exame final confirmou, o tumor de Ana havia desaparecido. Os médicos incrédulos chamaram de remissão espontânea, mas João e Ana sabiam a verdade, aquele era o dedo de Deus. Não apenas no corpo curado, mas no casamento restaurado. As noites de lágrimas viraram madrugadas de oração juntos, as palavras duras, confissões de amor renovado. Até o filho mais velho, que havia se afastado, voltou para casa depois de ver a mudança nos pais. Se Deus pode fazer isso por vocês, Ele pode fazer por mim também, disse com os olhos brilhando. Naquele domingo subiram ao altar não como vítimas, mas como vencedores. João segurou o microfone com mãos que já não tremiam. Se alguém aqui acha que seu caso é sem solução, olhe para nós. Éramos não tem jeito, com laudo médico e certidão de divórcio quase assinada. Mas Deus não olha para o seu passado, Ele escreve seu futuro. A igreja explodiu em glórias, e uma mulher no fundo, com um diagnóstico semelhante ao de Ana, caiu de joelhos. Reflexão final. A vida nos ensina que as piores tempestades muitas vezes escondem as maiores bênçãos. João e Ana descobriram que Deus não tira a dor, mas a transforma em ponte para algo maior. O milagre deles não foi só a cura ou casamento salvo, foi a certeza de que nas cinzas, Deus planta sementes de ressurreição. O que o inimigo quis usar para destruí-los, Deus usou para consagrá-los. Lição de vida. Deus não escolhe os capacitados, Ele capacita os escolhidos. Não importa quão quebrado você esteja, seu fim pode ser o início dele. A fé não é a ausência de medo, mas a coragem de dar um passo mesmo tremendo. João e Ana deram esse passo. E hoje sua história é um convite. Se Deus fez por eles, por que não por você? O altar continua de braços abertos. A pergunta é: você vai chegar?